Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje eu vou falar com você que tá igualzinha eu aqui. Gente cansada. Você já teve a sensação de que você descansou, mas que na verdade não descansou de fato? Como se o seu corpo parasse por algumas horas, mas a mente continua acelerada, funcionando como se fosse em segundo plano, ali o tempo inteiro. E aí você acorda cansado, cansada, fica cansado o dia inteiro, se sente emocionalmente drenado mesmo sem ter feito nada demais. E depois de um tempo começa a surgir uma perguntinha aí no seu ouvido: por que eu me sinto exausto o tempo todo? Fica comigo porque hoje você vai entender melhor o que vem te cansando. E se inscreve se não está inscrito, porque esse conteúdo vai valer a pena. Quando a gente fala em cansaço, muitos pensam imediatamente em excesso de trabalho, rotina corrida ou falta de sono. E claro que tudo isso importa, inclusive até questões vitamínicas, questões hormonais. Investigue tudo isso, tá? Claro, eu sou psicóloga, eu não tenho competência para falar sobre questões do organismo, mas da mente aqui a gente pode comentar e tentar entender até que ponto isso pode ter sentido para você. Porque existe um tipo de exaustão que não desaparece dormindo mais, tirando férias ou tentando se desligar. Eu escuto isso toda semana no meu consultório. Pacientinhos 30+ estão aí, ó, vão bater ponto porque eles vão se identificar. E sabe por que isso acontece? Porque nem todo cansaço é físico. Tem gente que está emocionalmente cansada de sustentar um tanto de trem. Cansada de se adaptar o tempo inteiro, cansada de lidar com pressão, de antecipar problema, de administrar emoções, ansiedades, angústias, de funcionar mesmo quando já ultrapassou os seus próprios limites há muito tempo. E eu sei que esse limite pode ser levado à infinidade, principalmente quando você não presta atenção sobre isso. E aí o mais difícil é que isso vai ficando tão normalizado que a pessoa já não percebe o quanto vive em estado de esforço constante. Ela diz assim: eu só preciso descansar, só preciso de mais algumas horinhas ou uma semana de férias. Mas quando finalmente ela pode descansar, sente culpa, agitação, ansiedade, vazio, porque em muitos casos, cara pessoa, o corpo para, mas o estado mental continua em alerta, continua funcionando. E eu acho importante falar sobre isso porque muitas pessoinhas vivem hoje num nível tão alto de exaustão emocional que já não consegue distinguir produtividade de sobrevivência psíquica. E olha, deixa eu te falar, algumas pessoas elas não estão cansadas apenas do que elas fazem, estão exaustas da forma como aprenderam a existir no mundo. Existe uma diferença enorme, gigantesca, entre fazer muita coisa e viver internamente em estado permanente de tensão. Alguns até conseguem cumprir uma rotina bem fluida de trabalho, conversa, cuida dos outros, mas faz tudo isso como quem nunca realmente relaxa. O corpo está sempre preparado para a próxima demanda, para o próximo problema, para a próxima preocupação. E isso, você percebendo ou não, consome uma quantidade enorme de energia psíquica. Às vezes a pessoa ela parece super funcional externamente, mas internamente ela vive monitorando tudo. O humor dos outros, expectativas, conflitos, rejeições possíveis, sensação de insuficiência, medo constante de falar. É como se existisse uma vigilância emocional constante. E isso acontece muito em pessoas que cresceram em ambientes emocionalmente instáveis ou muito exigentes. Algumas aprenderam cedo demais que precisavam prever situações para evitar sofrimento. Tá sempre um passo à frente, sabe? Outras entenderam que só seriam valorizadas se fossem úteis, se fossem fortes ou produtivas. E então, descansar começa a parecer uma coisa perigosa, porque o psiquismo associa valor pessoal ao estado constante de funcionamento. Você nunca pode parar.
E talvez por isso tantas pessoinhas sintam culpa quando finalmente param. E daqui a pouco eu quero falar com você sobre um tipo de cansaço que ele é muito sutil. O cansaço de quem passa a vida inteira tentando dar emocionalmente conta de tudo. Deixa o like aqui embaixo se você é uma dessas pessoas, porque eu sei que vão ter muitas pessoas por aqui com essa característica. Mas antes disso, existe uma solidão emocional muito presente em pessoas constantemente cansadas, porque muitas delas não se permitem precisar. São aquelas pessoas que resolvem, que acolhem, que são conhecidas por segurar as próprias dores em silêncio, que continuam funcionando mesmo emocionalmente esgotadas. Parece que a energia dela nunca tem fim. Sempre que ela é demandada, precisada, ela vai tirar energia de onde não tem. E isso costuma ser muito admirado socialmente, né? As pessoas falam, ai, como que você dá conta de tudo? Poxa, você é muito forte. Eu não conseguiria ser assim. Mas quase ninguém pergunta qual que é o custo disso, porque força emocional sustentada por tempo demais frequentemente vira exaustão. Tem pessoas que não sabem mais como descansar sem sentir que estão falhando com alguém, sem sentir que estão perdendo tempo, deixando de ser produtivas, que deveria estar fazendo alguma coisa diferente, e aos poucos a própria identidade dela vai ficando ligada diretamente à ideia de ser indispensável. Na filosofia existencialista, existe uma reflexão importante sobre isso. Muitos passam tanto tempo ocupando funções, respondendo expectativas e sustentando papéis que acabam se afastando da própria experiência subjetiva. Elas continuam existindo, mas quase sempre em função da necessidade do outro ou da pressão constante de desempenho. E isso produz um vazio muito específico, porque o cansaço, cara, pessoa, deixa de ser apenas físico, passa a ser existencial. É outra dinâmica. A pessoa não está apenas sem energia, ela está distante de si mesma. Uma das coisas mais difíceis sobre o cansaço emocional é que ele frequentemente invade até os momentos que deveriam nos aliviar. A pessoa descansa, mas continua pensando, tenta dormir, mas permanece acelerada mentalmente, tenta se divertir, mas sente culpa por não estar sendo produtiva, logo quer voltar para casa, ou logo quer voltar a trabalhar, ou a ler, ou a estudar. E isso pode nos revelar um detalhe importante. O problema nem sempre está apenas na quantidade de tarefas, está na incapacidade de sair do estado interno de exigência contínua, porque alguns sujeitinhos desaprenderam completamente a existir sem tanta pressão. Se não estão produzindo, sentem culpa. Se estão paradas, sente ansiedade. Se descansam, sente que estão perdendo tempo. E esse funcionamento é muito comum. No mundo moderno capitalista apocalíptico é mais ou menos assim que funciona. Nós vivemos em um contexto em que a exaustão virou quase prova de valor pessoal, como se estar cansado o tempo inteiro fosse evidência de importância, de esforço ou de sucesso. Só que o corpo emocional vai te cobrar essa conta, não tem como fugir, não tem como você negociar. E depois de muito tempo vivendo assim, começam a aparecer sinais que são impossíveis de ignorar. Apatia, irritabilidade, sensação de vazio, dificuldade de sentir prazer, desconexão emocional, vontade constante de desaparecer um pouco, de hibernar ali um pouquinho, daqui a pouco você volta. E aqui eu acho importante fazer uma pausa para essa reflexão delicada. Às vezes, esse cansaço não vem apenas dessa demanda, desse universo de coisas que você tem para fazer. Vem do excesso de adaptação, de sustentar relações que são desgastantes, de engolir emoções, não falar para ninguém, sofrer sozinha, de tentar corresponder o tempo inteiro, de viver distante daquilo que realmente se sente. E aqui pode ter um questionamento que talvez você nunca se fez. O que dentro de mim está funcionando além do limite há muito tempo? Porque o corpo frequentemente expressa aquilo que a pessoa passou anos tentando ignorar emocionalmente. Não existe divisão. Mente e corpo estão conectadas. Algumas vezes é mais fácil de perceber e outras mais difíceis. Eu não estou falando aqui de substituir cuidados médicos ou tratar tudo como se fosse apenas psicológico. Cansaço persistente
precisa ser investigado também do ponto de vista físico. Contudo, entretanto, existe um sofrimento emocional muito comum hoje que aparece exatamente como sensação constante de esgotamento. Investigue o seu lado biológico, faça seus exames, compareça com frequência aos seus médicos de referência para fazer as avaliações. Mas se não tiver nenhuma explicação biológica, não ignore o potencial do sofrimento mental. Na clínica, isso aparece muito em pessoas que passaram anos sobrevivendo emocionalmente. Pessoas que nunca se sentiram realmente seguras para descansar, que aprenderam a viver em estado de alerta, que confundiram autocobrança com responsabilidade, que perderam contato com seus próprios limites. E talvez uma das coisas mais difíceis da vida adulta seja perceber que você pode estar funcionando e ainda assim bem esgotado internamente. É por isso que processos terapêuticos costumam ser tão importantes em certos momentos da vida, porque ajudam a pessoa a reconhecer padrões de exigência, modos automáticos de funcionamento e formas de sofrimento que já pareciam normais demais para serem questionadas. E eu gosto de falar sobre isso porque muitos vivem anos acreditando que o problema é falta de energia, quando existe uma história inteira de sobrecarga emocional acontecendo por trás. Inclusive, se você sente que algumas dessas reflexões aqui fizeram sentido para a sua vida, eu deixo os meus contatos disponíveis para você aqui no descritivo desse conteúdo ou aqui em cima nesse botãozinho aqui, ó, se você estiver me acompanhando pelo YouTube. É só clicar que você vai chegar diretamente no meu WhatsApp. Eu sou psicóloga clínica, trabalho com atendimentos online e vai ser um prazer poder te explicar um pouco mais sobre o meu trabalho e, quem sabe, acompanhar parte da sua trajetória. Mas esse primeiro movimento sempre precisa partir de você. E bem como a gente já discutiu aqui nesse bate-papo de hoje, talvez, só talvez, o seu cansaço não esteja vindo apenas da quantidade de coisas que você faz. Talvez tenha uma relação com o esforço constante de sustentar uma forma de existir baseada em controle, em adaptação, em autocobrança, em vigilância emocional. E quando isso acontece por muito tempo, o corpo e a mente começam a dar sinais de esgotamento que não desaparecem com um simples descanso físico. Porque algumas pessoas, elas não estão apenas cansadas da rotina, elas estão cansadas de sobreviver. E eu sei que reconhecer isso não resolve tudo imediatamente. Eu gostaria muito que fosse tão simples assim. Mas isso pode ser um começo de uma relação mais honesta com seus próprios limites, necessidades e formas de sofrimento. Se esse conteúdo faz sentido para você, me conta aqui nos comentários se você sente que o seu cansaço é mais físico, é mais emocional ou uma mistura difícil de separar. Eu gosto muito de ler vocês e isso também ajuda o conteúdo a chegar em mais pessoas. E se você gosta desse tipo de reflexão, de conteúdo sobre psicologia, comportamento e relações humanas, se inscreve aqui no canal que eu vou continuar produzindo novos assuntos falando sobre fenômenos parecidos que podem te ajudar muito na sua evolução pessoal. Um beijo pra você! Eu te espero aqui no próximo conteúdo, no As da Mente. Tchau, pessoal!